Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 33. Por que os cristãos ficam doentes e por que nunca precisam ficar assim? Você faz parte dos milhões de pessoas doentes e fracas fisicamente há muito tempo? Se fizer parte desse contingente, pergunte-se se está sinceramente buscando a libertação da enfermidade. Deseja ficar bem de saúde e ter uma razão para ser curado? A atitude mental que você tiver ao ler esta mensagem determinará o benefício que receberá dela. A atitude de Deus para com a enfermidade. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que Deus não estima a enfermidade, nem precisa que você sofra para sua glória. A enfermidade não glorifica a Deus, assim como o pecado ou qualquer outra coisa má não o faz. São a salvação e a libertação que glorificam ao Senhor. Paulo disse aos coríntios que havia muitos fracos e doentes entre eles, porque não discerniam o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Nisso se encontra a resposta às perguntas acerca de tantas enfermidades na igreja hoje. Deus não está purificando ou glorificando sua igreja por meio da chamada fornalha da aflição. Ele não está provando a fé de seus filhos. A enfermidade ocorre devido à falta de instrução sobre o corpo de Cristo, como aprendemos acerca do sangue de Jesus. Por que 75% dos membros de nossas igrejas estão doentes ou enfermos, sofrendo de muitas doenças, as quais Jesus Cristo, nosso substituto, já levou por nós? Mateus 8,17. A resposta é simples. Quando temos a atitude correta, temos de discernir corretamente o corpo do Senhor. Contraste entre a igreja do Antigo Testamento e a do Novo. Como o contraste entre a igreja que acabamos de mencionar, a de Corinto, que apesar de ser pequena em número, tinha muitos fracos e doentes, quero mencionar uma igreja muito maior, com cerca de 3 milhões de membros, a qual existia sob condições muito piores. Nela, contudo, não houve um só enfermo. Salmo 105:37, parte B. Era o povo de Israel rumo a Canaã. Eis duas igrejas, uma do Antigo Testamento, outra do Novo. Uma era controlada pela lei, a outra abençoada pela graça. Uma foi estabelecida pelo sangue de animais, a outra pelo sangue do Filho de Deus. Contudo, a igreja do Antigo Testamento, governada pela lei, com sangue de animais, com 3 milhões de membros, não tinha um só membro enfermo ou fraco, enquanto a outra do Novo Testamento, abençoada pela graça e pelo sangue de Jesus, com apenas alguns membros, tinha muitos deles fracos e doentes. Havia certamente algo errado. Também há algo errado ainda hoje onde existe tal condição. A saúde providenciada na libertação de Israel. Recordemos o Egito, onde durante 400 anos os filhos de Israel viveram. Os egípcios haviam escravizado o povo de Deus. Passaram-se muitos anos enquanto os filhos de Israel trabalhavam como escravos para uma nação pagã. Na escravidão passavam horas intermináveis, clamando ao Senhor por libertação. Certo dia, ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Êxodo 2, 24 e 25. Deus escolheu um homem chamado Moisés, a quem disse: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas obras. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Êxodo 3, 7 e 8, parte A e 10. Deus ainda ouve as orações de seu povo na escravidão e profere as mesmas palavras aos que necessitam de libertação. Moisés obedeceu a esse chamado para libertar o povo de Deus. Depois de mostrar muitos sinais e muitas maravilhas no Egito, chegou o tempo de dar o último passo. O Senhor lhe ordenou: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, e sacrificará, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e naquela noite comerão-a. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 3, do 6 ao 8 e 11. Note que havia duas coisas que deveriam ser feitas: aplicar o sangue do cordeiro e comer a carne do animal. Muitas pessoas se esquecem do ato de comer o corpo do Cordeiro de Deus, o qual é tão significativo como beber seu sangue. Observe os dois passos. Primeiro, o anjo da morte que passaria sobre o Egito, matando o primogênito de cada família, era um tipo de morte eterna da alma do homem, causada pela natureza perversa e pecaminosa, pela qual o sangue de Jesus Cristo, nosso Cordeiro, fez expiação, assim como o sangue do Cordeiro Pascal fez expiação por Israel. Tudo isso tratava do problema do pecado e da necessidade da alma, não do problema da enfermidade, nem da necessidade do corpo. Segundo, o ato de comer a carne do Cordeiro significava olhar as necessidades físicas do homem. Convém-nos sempre lembrar que comer do corpo do Cordeiro não tinha nada a ver com a passagem do anjo da morte. O sangue nas ombreiras das portas foi o sinal dado ao anjo da morte, assim como o sangue de Cristo, nosso Cordeiro, é a única expiação por nossos pecados, redimindo-nos e libertando-nos da penalidade do pecado, que é a morte. Israel iniciava uma jornada comparada à nossa jornada cristã pela vida, rumo a Canaã celestial. Deus planejou que seu povo tivesse boa saúde e estivesse forte para essa jornada. Esse ainda é seu plano. O que aconteceu quando Israel comeu a carne do cordeiro? Nada de importante que os homens percebessem. No entanto, comer a carne do cordeiro era tão significativo como a aplicação do sangue nas ombreiras das portas. Essas duas coisas foram feitas com fé, olhando adiante para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, para o qual também olhamos para trás quando participamos dos dois símbolos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, em memória à morte do nosso Cordeiro. Deus colocou no corpo humano uma pequena fábrica de beneficiamento, a qual chamamos de estômago, onde a comida é digerida e enviada para o sangue. Torna-se carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, pele de nossa pele, corpo do nosso corpo. Torna-se parte de nós. A carne, o corpo do cordeiro imolado no Egito, quando comida, tornava-se parte dos israelitas. Tornou-se carne de sua carne, osso de seus ossos, pele de sua pele, corpo de seu corpo. Era um tipo do corpo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que mais tarde seria morto pelo mundo inteiro. Compare com João 6,53. Paulo mais tarde disse que a vida de Cristo seria manifesta em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11. Paulo também declara que pela fé tornamo-nos membros de seu corpo, Efésios 5:30, da sua carne e dos seus ossos. Participamos desse mesmo corpo de Cristo, simbolicamente, todas as vezes em que participamos do pão na ceia do Senhor. Veja 1 Coríntios 10:16. A fé reconhece tal fato e reclama os benefícios prometidos do corpo, açoitado em nosso lugar, o mesmo corpo que levou as cruéis pisaduras pelas quais fomos sarados. Os israelitas comeram a carne do cordeiro e iniciaram sua jornada no dia seguinte. Iniciando a caminhada, descobriram que todas as suas doenças desapareceram e todas as suas enfermidades saíram.
e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Salmo 105:37, parte B. Não houve um só doente, um só fraco, todos eles eram fortes e de boa saúde. Eles tinham comido o corpo do Cordeiro, que se tornou parte dos 3 milhões de pessoas. Não havia nenhuma pessoa fraca. Eles tinham comido o corpo do Cordeiro, que se tornou parte do próprio corpo deles. Que incrível! Dentre aproximadamente 3 milhões de pessoas, não havia nenhuma pessoa fraca. Quando os israelitas obedeceram às ordens de Moisés, aceitando sua mensagem acerca do Cordeiro, Deus fez um pacto ou um contrato com eles, declarando: porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26, parte C. Deus declarou que não mais permitiria que doença alguma entrasse neles, enquanto lhe obedecessem. Essa ainda é sua promessa. Ele prometeu mais: o número dos teus dias cumprirei. Êxodo 23:26, parte B. Essa ainda é sua promessa. Embora muitos na igreja de Corinto tivessem morrido antes de seu tempo, e outros em nossos dias estejam morrendo prematuramente, todas as promessas de Deus aguardam nosso clamor de fé, porque somente assim elas realmente se tornam nossas. Lembre-se de que Israel não somente aplicou sangue às ombreiras das portas, o qual salvou do pecado, mas também comeu o corpo do Cordeiro, que cura a enfermidade. Por que digo isto? O pecado e a enfermidade são 2 males satânicos, geminados, designados para estragar, matar e destruir a raça humana, a criação de Deus. A salvação do pecado e a cura da enfermidade são misericórdias duplicadas e supridas para combater esses males espirituais e físicos nos homens. Quando Jesus Cristo se tornou nosso substituto, levando nossos pecados e carregando nossas enfermidades, Ele o fez para que fôssemos libertos do poder dos pecados e das doenças. Assim, Ele fez expiação pelos nossos pecados, 1 Pedro 2,24, e fez provisão para as nossas enfermidades, Mateus 8,17, levando-os por nós. Toda pessoa que crê nessas verdades, aceitando o sacrifício do Calvário como substituição pessoal, é liberta de seus pecados e de suas enfermidades, independentemente de sentir ou não mudança imediata. Crendo e comportando-se como quem crê, você sempre alcançará os resultados prometidos. A libertação do pecado e da enfermidade. Deus não foi apenas um libertador do anjo da morte para os israelitas, mas também aquele que curou suas doenças. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6, parte A. Todos os israelitas que aplicaram o sangue nas ombreiras das portas ficaram protegidos do golpe do anjo da morte. Todos os israelitas que comeram do corpo do Cordeiro ficaram libertos da enfermidade e se tornaram fortes e sadios. Esse tem sido o plano de Deus para seus filhos obedientes por meio das Escrituras. Davi disse, louvando a Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, o problema do pecado, e sara todas as tuas enfermidades, o problema da enfermidade. Salmo 103, 2, 3. A provisão já foi feita para a libertação, tanto do pecado como da doença. Isaías falou acerca do maravilhoso Cristo que viria. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o problema do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, o problema da enfermidade. Isaías 53, 5. Novamente vemos a provisão para a libertação, tanto do pecado quanto da doença. Quando Jesus começou a pregar o evangelho do reino, demonstrou ser aquele que sarava as enfermidades, assim como aquele que perdoava pecados. Cristo disse: levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. O problema da enfermidade. Marcos 2:11, parte B. E também: filho, perdoados estão os teus pecados. O problema do pecado. Marcos 2:5, parte B. Ao homem paralítico, Jesus providenciou perdão dos pecados e cura da enfermidade.